Então, a gente vai começar a aula de hoje, que são sobre números. E no finalzinho, o Ale vai falar um pouquinho sobre o wabi-sabi, que é uma filosofia japonesa, é muito interessante. Ele vai explicar pra gente no final. Então, bom, a gente decidiu passar os números nessa aula porque na quarta a gente falou que era pra treinar o Jikoshokai e a gente vai fazer uma chamada oral. Bom, hoje não vai ser exatamente uma chamada oral, vai ser um pouquinho mais aberto, né? Como foi na aula passada. Então, no final da aula, a gente deixa um tempinho para quem quiser falar o Jikoshokai ou quem quiser falar qualquer coisa mesmo, poder falar, pra gente corrigir a pronúncia. Só que, no Jikoshokai, tem uma parte que é para falar a idade, que é exatamente o que a gente vai ver hoje, né? Como se falam números em japonês. Então, vamos começar. Bom, números de 1 a 10. Vamos começar bem básico, né? Então, ó, eu vou falar cada número 2 vezes, bem devagarzinho, e no final eu vou repetir todos. Então, ó, número 1. Ichi. Ichi. Número 2, é só uma letra. Ni. Fica ni. Ni. Número 3, san. San. Você fala o sa e fecha sua boca no final. Então fica san. Agora, o número 4 tem duas formas. Você pode falar ou yon. Yon. Ou shi. Shi. A gente vai ver na aula que vem que tem alguns contextos em que é melhor usar uma forma acima da outra. Mas, por exemplo, para contar as pessoas, se eu fosse contar as pessoas dessa sala, por exemplo, eu ia começar com ich, ni, san, yon. Ou eu poderia também falar ich, ni, san, shi. Então, para contar as coisas, no geral, você pode usar uma das formas, que tanto faz. Então, guardem bem as duas, que vocês vão eventualmente usar uma delas. Número 5, go. Go. Aqui, lembrando, né, esses dois pontinhos aqui, mudam o som da letra ko, som de K, para som de G. Então, vai de ko para go. E detalhe de pronúncia, esse O é bem fechado. Então, não é go, é go. Tudo bem? Vamos continuar. Número 6, roku. Roku. O número 7, assim como o número 4, tem duas formas. Você pode falar ou nana, nana, ou shiti, shiti. Aqui no shiti, vocês podem perceber que esse i tá em branco, né? É porque a gente não pronuncia esse i. Ou seja, você não fala shiti, mas é mais um shiti. Você fala sh e depois junta com o ti. Então fica shiti. Continuando, número 8, temos hachi. Hachi. Número 9, kyu. Kyu. Aqui lembrando, né? Primeiro, esse yu pequeno forma uma contração com esse ki. Então não fica kyu, mas fica kyu, porque ele tá menorzinho aqui. E esse u no final, a gente viu na aula passada que ele prolonga o som anterior. Então fica Q e não Q, né? Não são duas sílabas, o U prolonga o som anterior, então fica uma sílaba só. Q. E para finalizar, o número 10, que é Ju. Ju. O Shi aqui de novo tem esses dois pontinhos. Então o som vai de Shi para Ji. Né? Som de SH para som de J, vamos dizer assim. E aqui, novamente, esse U prolonga o som, então fica Ju. Então, vou repetir cada um de novo, né? Só para fixar bem a pronúncia. Então, ichi, ni, san, yon, ou shi, go, roku, nana, ou shiti, hachi, kyu, 10. Até aqui, beleza? Vocês querem que eu fale algum número de novo? Bem, né? Acho que a maioria das pessoas sabem contar do 1 a 10.
Mas é sempre bom falar bem devagar para que todo mundo consiga fixar. Agora, do número 11 até o 19. No japonês, a formação de números segue um padrão bem lógico. Então, vocês vão entender melhor com a explicação aqui. Mas, basicamente, você vai precisar decompor cada número. E isso vai virar um nome, como você fala o número. Então, como assim, né? Por exemplo, o número 11. O número 11 é 10 mais 1, certo? Então, a gente vai somar. Então, 10 mais 1. E sim, a ordem importa. Então, é sempre o 10, a dezena, mais a unidade, que no caso é o 1. Não pode ser o contrário. Ou seja, você não pode falar que 11 é 1 mais 10 no japonês. E agora, é só substituir cada número pela palavra, né? Que a gente viu agora no slide anterior. Então, o 10 é 10. E o 1 é 1. Então, 11 fica 11. Tudo bem? Vou fazer mais alguns aqui para vocês entenderem melhor. Número 12, 10 mais 2. Substituindo, 10, 10 e 2, ni. Então, 12 fica 12. Número 13, 10 mais 3. Então, fica 13. 13. Número 14, 10 mais 4. Então, fica 14. Aí você vai se lembrar. O 4, né, tem duas formas. Aqui eu posso usar só uma, ou posso usar outra, eu posso usar as duas. Nesse caso, tanto faz. Você pode falar ou 14 ou 14. Então, se você estiver contando, posso falar, né, 12, 13, 14 ou 14. Por quê? Porque esse 4 tá aqui, na casa da unidade, ou seja, ele tá mais para a direita do número, né? Então, a gente vai ver mais para frente nessa aula que quando o 4 ou 7, que em duas formas, estão aqui na casa da unidade, para a direita, você pode usar qualquer uma das formas quando estiver contando. Então, pode ser 14 ou 15. 15 é 10 mais 5, então fica 15. 16, 16. E o 17, assim como o 4, tem duas formas de falar o 7. Como ele tá aqui para a direita, na casa da unidade, você pode falar ou 17 ou 17. Lembrando que esse i aqui do sti é mudo, então é sti. E aqui também você pode usar qualquer uma das duas formas. 18, 18 e 19, 19. 19. São duas sílabas bem compridas, né? Então você decompõe ele, né? O 10, a dezena, mais a unidade, e é só substituir o número pela palavra. Bom, continuando, vamos agora para as dezenas. As dezenas seguem um padrão matemático. Então, vamos lá. Até aqui a gente somou, né, os números. E agora, para as dezenas, a gente vai multiplicar eles. Como assim? Por exemplo, o número 20. O número 20 é igual a 2 vezes 10, certo? Novamente, a ordem importa. Então, é sempre o algarismo, né, o 2 nesse caso, vezes o 10. E, de novo, é só você substituir o número pela palavra. Então, fica 20. 20. 30. 30 é igual a 3 vezes 10. Então, fica 30. Número 40 é 4 vezes 10, que é igual a 40. E aqui, presta atenção, esse 4 tá para a esquerda, ou seja, ele está na casa da dezena, né? Nesse caso, do 40, você pode usar só o yon. Existe shiju, mas eu nunca ouvi falar, eu nunca li em nenhum lugar. Então, o yonju é a forma padrão. Então, é isso que vocês vão ter que usar. Então, aqui, novamente, usa o yon, nesse caso, não o shi. 50 é 5 vezes 10, então fica goju. 60, 6 vezes 10, então fica rokuju. Número 70, aqui de novo, é nanaju.
Aqui, como no 40, você só pode usar essa forma do 7, o naná. Então, shiju não existe, é muito incomum. Então, sempre uso naná, porque ele tá na casa da dezena e não da unidade. 80, hachiju. E 90, kyuju. Então, agora, a gente viu as dezenas, a gente viu os números de 11 a 19. E agora você deve estar se perguntando, né? Ah, mas como eu falo, sei lá, que eu tenho 21 anos, né? Bom, a gente vai explicar isso agora. Então vamos começar com o número 32. Ele não é nem 11, nem 12, nem 13, nem 19, e ele nem é uma dezena. Ele é, vamos dizer, uma mistura dos dois. Uma mistura, né? Então, a gente vai fazer exatamente isso. Misturar as duas coisas que a gente acabou de ver. Então, como assim? O 32, você pode reescrever ele como 30 mais 2, certo? Que, por sua vez, é igual a 3 vezes 10 mais 2. Então, a gente mistura aqui, ó, que é dezena e aqui é unidade. E, de novo, você substitui cada número pela palavra. Então, 32 fica sanju-ni, né? 3 é san, 10, ju e 2, ni. Então, sanju-ni. Número 54. Aqui, presta atenção com esse 4. Ele tá na unidade. Então, ó, guarda isso aí, guarda essa informação. 54 é igual a 50 mais 4. Que, por sua vez, é igual a 5 vezes 10 mais 4. E aqui, você pode falar que o 54 é goju-yon ou goju-shi. Por quê? Porque o 4 tá na casa da unidade, ele tá na direita. Então, você pode usar uma das duas formas, qualquer uma das formas, para contar 54 coisas. Goju-yon ou goju-shi. Terceiro exemplo. 69 é igual a 60 mais 9, que, por sua vez, é igual a 6 vezes 10 mais 9. Então, 69 fica 69. 69. E agora? Esse é o mais difícil. 47. Aqui, os dois números têm duas formas, né? O que eu faço? Bom, o que você faz? É o seguinte. O 7 tá na unidade e o 4 tá na dezena, certo? Então, ó, 47 e 40 mais 7. Que é igual a 4 vezes 10 mais 7. E aqui? Bom, como o 7 tá na casa da unidade, você pode falar ou 47 ou 47. Tanto faz, pro 7. Mas o 4, que tá na casa da dezena, você só pode usar o yon, né? Porque aqui, ó, tá vendo? 4 vezes 10, a gente viu que 40, você só pode usar o yonju. Então, 47 fica 47 ou 47. Tudo bem? Se fosse 74, bom, o 4 tá na unidade e o 7 tá na casa da dezena. Então no 74, o 4, você pode falar ou yon ou shi. E o 7, que tá na casa da dezena, no 74, você só pode falar nana. Então, 74 poderia ser ou 74 ou 76. Agora, a gente vai para as centenas. A formação das centenas é bem parecida com a das dezenas. Só que aqui, ao invés de ser um algarismo vezes 10, é um algarismo vezes 100. Então, por exemplo, 200. 200 é 2 vezes 100. Então, você substitui o número pela palavra. Só que nesse caso, esse 100 em japonês é 100. 100. Aqui, né, tem uma contração. Então, não é hia, é hya. E aqui que começa a complicar as coisas. O 300 é um pouquinho diferente. Você pensaria, é 3 vezes 100, 3 é 100 e 100 é 100. Mas não. No 300, muda um pouquinho e fica 300. 300. Por quê? Não sei te dizer, porque quem inventou essa regra quis mudá-la para esse número, né? Não sei.
Tem que ser yen. Então, 300 não existe. Tem que ser 300. Tudo bem? E lembrando que aqui, ó, esse hi, então, né, ele recebeu esses 2 pontinhos. Então, ele vai de hi para bi. E aqui tem uma contração, então fica bia. Bia. Próxima centena. 400 é 4 vezes 100. Então fica 400. 400. Aqui o 4 está mais para a esquerda. Ele não está na casa da unidade. Então você só pode usar o yon. Né? Assim como 40, que é 40. O 400 fica 400. 500, 5 vezes 100. Então fica 500. O 600 também muda de regra. Também muda de regrinha. Mas aqui não muda só o 100, mas também muda o 6 em si. Então, você pensaria, 600 é 6 vezes 100, que é roku hyaku, né? Mas não. No 600, o roku vira isso aqui, vira esse som, que é ro. E o 100, ao invés de hyaku, vira pyaku. Né? Esse hi ganha uma bolinha, então vai de som de H/R para som de P. Então, ao invés de hyaku, fica pyaku. E esse tsuzinho aqui, a gente viu na aula passada, que ele é como se fosse uma pausa entre 2 letras. Então, ao invés de ficar ropyaku, fica ropyaku. Deu pra perceber que tem uma pausa entre o ro e o pi, fica ropyaku. Tudo bem? Então aqui vai de roku para ro. Também não sei porquê, né? Alguém acordou um dia e falou, eu quero que 600 seja ropyaku e não rokuhyaku. Próxima centena, 700. Agora o 700, assim como no 400, o 7 aqui não tá na unidade. Ele tá aqui na casa da centena, tá mais para a esquerda. Então, você só pode usar o nana. Então, 700 fica nanahyaku. Nanahyaku. 800. 800, assim como 300 e o 600 é diferente. E assim como 600, o 8, que é o algarismo, também muda de nome. Então, não é 800, é 800, né? Ao invés de 8, vai ha. Esse Hzinho para simbolizar pausa. E aqui, né, o hi ganha bolinha, então fica com som de pi. Então, 800, 800. E o 900 é 900. E aqui, esse slide é só por curiosidade mesmo. É só para mostrar que no japonês, números maiores seguem regras bem diferentes da do português. Como assim? Então, primeiro vamos começar pelo 100, que a gente acabou de ver, que é 100, certo? Agora, número 1000. Número 1000, em japonês, é 100. 100. Que tem exatamente a mesma pronúncia que o número 100 aqui no Brasil, né? 100, com 2 R's no Brasil, se pronuncia 100. Mas no japonês, ganha mais um zero e é 1000. Então, 100 em japonês é 1000. Tudo bem? Não confundam. Bom, e aqui que começa a confusão, aqui começa assim, meu Deus do céu. Então, no português, 10.000 é 10.000, porque é 10 vezes 1000, que faz total sentido. Mas no Japão, isso é diferente. Então, ao invés de eles falarem que 10.000 é 10 vezes 1000, ou seja, fica de 100, não, eles colocaram um nome novo para esse 10.000. Então, ele ganha um novo nome, ao invés de 10.000, que é man. Man. Você fala o ma e fecha sua boca. Então, fica man. Isso vai mudar todos os números maiores do que 10.000. Por quê? Por exemplo, número 100.000. O 100.000, você não vai falar que é igual a 100 vezes 1000. Não, você vai falar que é 10 vezes 10.000. Porque o 10.000 é o nome que representa o número maior, vamos dizer assim, né? Você não fala que é 100 vezes 100, 100 vezes 1000, mas sim 10 vezes 10.000. Então, o que isso muda? Ao invés de você falar 100, você fala 10,000. 10,000. Porque no 10.000 tem 4 zeros
mais um zero do 10, 5 zeros, que é 100 mil. E por que isso é confuso? Bom, você fala 10,000,000, você vai pensar, 10 é 10, então o número deve começar com 10. Mas não, ele começa com 100. Então é por isso que confunde um pouco a cabeça. Eu, pelo menos, confundo muito com isso. Antes de falar esses números, eu tenho que pensar muito, tenho que fazer conta na minha cabeça para conseguir falar. Porque realmente é meio confuso. Então, assim, essa parte do slide é por curiosidade. Vocês não vão precisar saber esses números. Vocês raramente vão ter que usar isso aqui na fala, né? A não ser que seja para, sei lá, falar a população de um país. Então, guardem como curiosidade, mas só para mostrar que no Japão é bem diferente. Então, por exemplo, 1 milhão é 100 vezes 10 mil. Ele não ganha um nome novo como no português, né? No português, a gente não fala que é 100, que é 1000 vezes 1000. Não, a gente fala que é 1 milhão. Ele tem um nome novo. Só que no Japão, não. Eles usam o man ainda aqui, né? Como fator multiplicativo, vamos dizer assim. Então, 1 milhão é 100 no português, com 2 zeros, vezes 10 mil. Então, fica 100,000. 100,000. Confuso, porque 100 é 100, mas aqui você não vê nenhum 100. É 1 milhão. Confusinho. E para acabar essa parte super confusa, temos o 10 milhão. O 10 milhão também não é 10 vezes 1 milhão. Não, é 1000 vezes 10 mil. Por que não? E agora, né, só você substituir o número pela palavra. Então, 10 milhões fica 100,000. 100,000. E para acabar a aula, o Ale vai explicar um pouquinho sobre o wabi-sabi. Então, pode ir, Ale? Oi, gente. Então, antes de tudo, né, é legal frisar que toda língua ela vai ser a maior forma de expressão de uma cultura. Então, todas as palavras que a gente viu, várias palavras que a gente viu até agora, elas estão ligadas de alguma forma com a cultura, né? Então, por exemplo, otsukare-sama desu, ou gokuro-sama desu, palavras que existem só no japonês. E também é legal falar que a língua, ela é uma forma de ver o mundo. Então, várias palavras que a gente usa no japonês, elas vão formar uma forma de pensar. E uma delas é o wabi-sabi, que é uma filosofia que vai estar presente em vários tópicos da vida, assim, na arte, na arte principalmente. Então vamos ver o que significa o wabi-sabi. Então, o wabi, ele vai significar simples, rústico, tudo que é simples e rústico. O sabi vai significar a beleza da idade, as marcas do envelhecimento nos objetos, nas pessoas, em geral. Então, o wabi-sabi vai significar a beleza que existe nessa simplicidade, na modéstia e na imperfeição. Então, Lumi, no Ocidente, a gente preza muito a nossa beleza, a gente vê como tudo que é perfeito. Então, como exemplo, aí é o Panteão, em Roma, que é o templo de todos os deuses, que são várias colunas simetricamente enfileiradas, né? E a gente acha isso bonito. Esse é o nosso padrão de bonito. Aqui no Japão, isso é totalmente diferente. O padrão de bonito lá é tudo que é simples, tudo que tem a marca do tempo nos objetos, nos lugares, né? Por exemplo, a gente vê uma arquitetura que é bem simples, só um círculo no centro. E aí a gente vê um chawan, que é uma xícara de chá, que tem as marcas do tempo aí. Então, para falar um pouco, para começar, a gente tem que ir lá no budismo, que tem bastante conexão, né? E um dos primeiros conceitos é Mujo, que significa impermanência, que as coisas estão constantemente mudando. Então, eu nunca mais vou ser... eu, amanhã, não vou ser o mesmo eu de hoje. Porque tudo que aconteceu comigo durante esse período de tempo vai me mudar de algum jeito.
tanto fisicamente como as condições da atmosfera, temperatura, mas também como contexto do mundo, né, que a gente vive, ou contexto familiar, contexto escolar, social. Então, as coisas sempre vão estar em constante mudança. E o outro é o Ku, que é sofrimento e insatisfação. Que a gente vai meio que sofrer para atingir a felicidade, ou a gente nunca vai estar inteiramente satisfeito com alguma coisa, porque a gente sempre vai querer mais. E isso vai estar presente nos objetos, porque eles vão sofrer eles vão sofrer as marcas do tempo, né? Não sei se dá pra entender, é bem confuso essa parte, mas é bem filosófico. E um pouco de história do Wabi-Sabi é que um monge lá do Japão foi até a China e voltou pro Japão de novo, trazendo a cerimônia do chá. E a cerimônia do chá, ela começa a ser praticada pelos samurais, pelos shogun, pelos imperadores, pelos aristocratas em geral. Só que eles usavam louças muito requintadas, que é o karamono, que é esses aí que vocês estão vendo no slide. E eles eram importados da China, né? Então eram muito caros. E eles faziam essas cerimônias em lugares chiques, porque eles queriam mostrar o poder. E em 1582, Toyotomi Hideyoshi, que era um daimyo, era um senhor feudal da época, ele tinha bastante poder, ele estava praticamente unificando o Japão feudal, e era um cara muito poderoso, né? Então ele vai pedir para o Sennorikyu para realizar uma cerimônia do chá para promover a paz, já que ele já tinha conseguido unificar o Japão. Pode passar. Esse aí é o da esquerda é o Toyotomi Hideyoshi e o do meio é o Rikyu. Só que o Rikyu vai mudar completamente a cerimônia que os samurais faziam e ele vai simplificar e vai tirar tudo que é fútil. Então todas aquelas xícaras que eram cheias de detalhes, e ele vai usar xícaras bem simples e realizar em casas bem simples. Então, essa é uma das casas que ele realizou, já é considerado um tesouro nacional do Japão. E esse é o chawan que usa para fazer a cerimônia do chá hoje em dia. É um dos tipos, né? Só que aí o Hideyoshi, que tinha vindo de uma família camponesa, ele achou que o Rikyu estava zombando dele, né? Ele ficou bravo, então mandou ele fazer harakiri. Harakiri era a cerimônia de suicídio que os samurais faziam. Porque na época tinha que se preservar toda a sua honra. Então, meio que para preservar essa honra, você tinha que se matar. Então, essa é uma foto de uma cerimônia de harakiri. E essa beleza na imperfeição, na simplicidade, a gente pode ver em várias práticas do Japão, né? O primeiro é o cerimônia do chá, o sado, que usa esses chawan bem tortos, com ranhura. O outro é o ikebana, que é o arranjo de flores. Você está em contato com a natureza e fazer coisas simples. O outro é o koyo. Koyo são as folhas do outono. Então, antes do outono, geralmente a estrada ela é limpa, né? Porque não tem muitas folhas caídas no chão. Mas quando chega o outono, as flores elas meio que enfraquecem e qualquer batida de vento pode derrubar tudo, todas as folhas. E ver essas folhas caídas no caminho, ver como está imperfeito o caminho, né? Outras práticas é o jardim japonês, esse é o jardim japonês do Nippon, que dá uma sensação de harmonia, só que é tudo simples. Não tem nada extravagante, assim. Também no bonsai dá pra ver isso. No haiku, que é o haikai em português, aquele poema de 5, 7, 5 sílabas,
a gente vê que é bem simples, só que traz uma sensação de contato com a natureza. E essas são alguns sites que eu usei para fazer a pesquisa. E eu também queria deixar uma reflexão aí, é que hoje em dia, né, agora que o coronavírus chegou, está um pouco diferente, mas nossa realidade geralmente ela é bem corrida, porque a gente sempre, por exemplo, quem é estudante, a gente foca bastante nos estudos para passar no vestibular, e quem trabalha foca bastante tipo, no trabalho para ganhar dinheiro, né? E a gente está tão focado nisso que a gente não consegue ver a beleza nas mais simples coisas. Então, por exemplo, a gente tomar aquela xícara de café da manhã, ou olhar para a natureza que tem ao redor enquanto está indo para o trabalho, para a escola, a gente meio que despreza tudo isso, a gente não dá mais valor. E eu acho que a gente tem que dar mais valor a essas coisas, né? Que nem o Wabi-Sabi fala. Então, essa era a aula de hoje. Continuando, né? As recomendações de filme que a gente fez na aula passada. Hoje a gente vai recomendar esse filme, que é A Viagem de Chihiro. Eu acho que muita gente já assistiu. Mas, assim, é um filme muito bom. É um dos únicos filmes japoneses que ganhou um Oscar, se não o único. Mas eu queria colocar ele aqui porque o nome da menina, Chihiro, tem o kanji de 1100, que tem uma importância muito grande no filme. Então eu queria colocar aqui porque o nome dela significa 1000. E então é isso. Fala aí, tem mais alguma coisa pra falar? Acho que não, só isso. Bom, muito obrigada, né, arigatou, pela participação de vocês. Acho que todo mundo aqui conseguiu entrar no Classroom, mas se alguém daqui não conseguiu, manda no chat, abre o microfone, que a gente ajuda, manda o código, manda o link. E é isso. A gente vai disponibilizar todo esse material, PowerPoint. A gente também está fazendo um PDF com toda a explicação teórica escrita, né? Para vocês não terem que assistir todo o vídeo de novo. Então, tudo lá. A gente também vai deixar umas tarefas para vocês fazerem, para revisar tudo que a gente viu na aula de hoje. Então, não esqueçam de entrar no Classroom, ver todo o material de novo, sabe? Porque é muito importante que vocês estudem em casa também. Então, era isso por hoje. Muito obrigada mesmo. Espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê na próxima aula.